E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Se você está chegando agora aqui no meu canal, já se inscreva, clique no sininho e também curtam e compartilhem esse vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Eu queria dar mais umas palavrinhas sobre os protestos aqui no Brasil, protestos contra o governo Bolsonaro, estão sendo marcados para esse domingo, certamente teremos outros depois também, né? Uniu-se ainda à pauta política do combate aí ao autoritarismo do governo, também a questão racial e o combate ao racismo, outra pauta, sem dúvida nenhuma, central do Brasil. Né? Portanto, cabe se perguntar de que maneira esses protestos podem ser mais eficazes e quais os erros que a gente não pode cometer. Né? Bom, eu começo já fazendo uma ressalva que eu fiz no vídeo passado, dizendo: este não é o momento de protestos de grande número de pessoas nas ruas, pelo motivo da saúde pública. Um dos crimes mais graves que o governo Bolsonaro tem cometido até aqui é o total descaso, desprezo e incompetência absoluta que ele tem demonstrado ao lidar com a pandemia do coronavírus. A gente está sofrendo e pagando o preço em vidas do descalabro que é esse governo. Infelizmente, neste momento em que a maior parte do país está em quarentena ainda, botar milhares de pessoas nas ruas agora vai apenas intensificar esse problema. Nenhum de nós quer isso. Né? Nenhum de nós quer isso. Portanto, agora não é o momento do protesto. Mas eu entendo que muitas pessoas, com razão, estão muito indignadas e que, portanto, muitas pessoas vão protestar nas ruas mesmo assim, e ainda mais se sentem provocadas, porque o lado pró-Bolsonaro, que não consegue juntar grandes aglomerações, não grandes números, não deu 1.000 pessoas lá em Brasília, mas sempre tem o protestinho do pessoal verde e amarelo, pode chamar de bolsonarista, de fascista, certamente tem alguns elementos ali, enfim, o pessoal maluquinho de extrema direita ali sempre tem e provoca pessoas que são contra um absurdo moral desses quererem protestar também, né? Então, acho que além de a gente vai ter protestos esse domingo com certeza, alguns, e também vamos ter mais para frente quando baixarem aí as necessidades do isolamento social, daí todos nós vamos poder participar de protestos nas ruas. E cabe fazer a pergunta central também, portanto. Esses protestos devem ser violentos ou não violentos? Essa discussão está pegando. Domingo passado a gente teve um protesto que iniciou pacífico, embora muitos dos participantes dele tenham uma retórica que digam que querem ir para a violência, né? E estamos nessa dúvida agora. Será que é o caminho dos antifas, de lutar, de combater os fascistas com socos e armas e não sei o quê? Ou o caminho do protesto não violento, né? Para responder isso, a gente tem que começar pensando qual que é o objetivo de um protesto no Brasil. Um protesto no Brasil, ele não vai derrubar diretamente, pela força, o presidente. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Não tem a menor chance de uma real revolução, no sentido clássico aqui, do pessoal pegar em arma e ir lá derrubar o presidente, mudar o governo na marra porque o povo chegou no palácio, né? Isso concordamos que não vai acontecer. O protesto aqui no Brasil ele serve como uma demonstração de força e de adesão popular maciça a uma causa. No caso, a causa é tirar, exigir a saída de um presidente que se revelou incompetente, imoral e criminoso. Como é que ele faz isso? Primeiro, mostrando a força dos grandes números, e uma força que não é física, mas é uma força simbólica, e que ajuda a persuadir outras pessoas que já não estão totalmente aderidas ao governo, mas que ainda temem a se juntar a esse número. Tem um pouco de medo, ou estão pesando aí prós e contras, ainda não tem muita certeza, né? Mas que vendo a força de um movimento massivo de pessoas contra este governo, podem sim se persuadir e passar a fazer parte dele e apoiá-lo, né? Se verem que os seus valores, se verem que esses movimentos eles trazem os valores que estão ali no coração das pessoas, embora elas ainda não tenham tomado a decisão final de se juntar àquilo. Tá? Ao fazer isso, os protestos conseguem também a adesão de lideranças da sociedade, lideranças da imprensa, lideranças do empresariado, tá? Lideranças da política, que serão essenciais aí sim para acabar possivelmente com o processo de impeachment, por exemplo, contra o presidente em algum momento do futuro. O impeachment não está dado ainda não, viu, pessoal? Mas, quem sabe, se der para construir o impeachment, sem dúvida nenhuma, um passo fundamental é protestos bem-sucedidos e de grandes números. Tá? Bom, como é que um protesto violento nessa métrica?
Como é que ele se daria nessa métrica? Primeiro, ele não vai conseguir a mudança direta do poder, acho que isso a gente concorda. Ele não tem a menor chance contra polícias e forças armadas, nem nada disso. Tá? Então, a mudança direta ele jamais conseguiria. Qual o efeito dele sobre a opinião pública? Ele aliena a população mais moderada. A população que está em dúvida, que está pesando, que está meio em conflito, que quer ver quais são os valores ali, ela vê um protesto que está queimando loja, destruindo propriedades públicas e privadas e que está partindo para a briga física. Isso aí não tem nada que empurre mais qualquer moderado para o outro lado do que isso. É um jeito de perder, é um jeito de polarizar e perder esse centro que é o fundamental para a vitória política. Um protesto radical e violento que sonha aí com o heroísmo da guerra ou qualquer outra coisa, ele é a receita certa para perder essa parte da população que é fundamental. E, em segundo lugar, é a receita certa para ter uma reação ainda mais autoritária do governo. O Bolsonaro está esperando e querendo usar algo como uma GLO, uma garantia de lei e ordem. É botar o exército, as forças, a PM, pesado para combater manifestantes. Usar a lei do terrorismo para enquadrar a pessoa que está em protesto. É isso que ele quer fazer. Ele está tentando provocar isso nas redes sociais. Até ele fica falando mal de grupos que protestam contra ele, fica exagerando ali. Isso é um jeito de provocar. Isso é o que o governo quer. Não joguem o jogo do governo Bolsonaro. Partiu para a briga física, não é o lado que está contra o exército e as polícias que vai vencer. Tá? Não tenham essa menor ilusão. E a gente sabe muito bem que espontaneamente para qual lado eles iriam. Não caiam nesse erro. Tá? Vamos justificar medidas autoritárias quem fizer isso. E uma guinada autoritária do governo. Nesse sentido também, atos simbólicos de extremismo e radicalismo não são nada bem-vindos. Queimar a bandeira do Brasil, como aconteceu em Curitiba, até alguns disseram que foram infiltrados, não faço a menor ideia. Queimar a bandeira do Brasil, você quer ganhar os corações de pessoas, muitas das quais ou estavam neutras na eleição passada ou até votaram no Bolsonaro, mas estão decepcionadas. Você tem certeza que queimar a bandeira do Brasil vai atrair essas pessoas? Não, vai afugentar essas pessoas. Vai criar nelas o desejo por mais ordem, dizer, não, mas talvez o Bolsonaro não tivesse tão errado assim, né? Tem uns malucos ali, radical mesmo, ali do outro lado. Esse é o efeito que você vai causar nelas, tá? Então, o protesto violento no Brasil, ele não tem a menor possibilidade de dar certo. Pelo contrário, ele é contraproducente. Ele mina as possibilidades de protestos e de um movimento público bem sucedido. Vamos lembrar, hein? Diretas já, impeachment do Collor, impeachment da Dilma, protestos grandes, de larga escala e pacíficos. E conseguiram os seus objetivos. Black blocs conseguiram que a Dilma passasse a lei de terrorismo, que agora o Bolsonaro vai querer usar. Não dão certo. É preciso agir com inteligência e não seguindo um afã de ir para a luta. Né? E o pessoal ainda vem com aquele discursinho, não, mas contra fascistas, não foi com a paz, foi com a porrada que venceram os fascistas. A gente tem que ir para a guerra. Portanto, esse pessoal vive em rede social, né, gente? Não tem a menor ideia do que estão falando. Fascistas e nazistas não foram vencidos por militantes jovens lutando nas ruas, militantes de esquerda. Não foram. Quem tentou fazer isso foi preso e morto. O nazismo e o fascismo foram vencidos na guerra de exércitos, de forças armadas, com hierarquia, com disciplina, enfim, guerra. A gente não vive uma situação de guerra aqui. A gente não tem um exército com armas para matar o outro. Essa analogia que fazem, vamos lutar contra o fascismo, como na Segunda Guerra, como o Exército Vermelho na Segunda Guerra, não tem nada a ver. É quem vive em rede social, quem vive fantasiando, porque leu no livrinho. Protestos pacíficos são mais eficazes do que protestos violentos. Tem inclusive pesquisa interessante a esse respeito, da Erica Chenoweth. Escreveu um livro a respeito, eu vou até botar o link dela aqui numa fala de TED que ela fez sobre isso. Protestos pacíficos são mais eficazes em conseguir seus objetivos. Tá? Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Há uma maioria da população indignada contra um governo, como eu disse, incompetente, imoral e criminoso, que está destruindo o Brasil. Precisamos capitalizar nisso. Não podemos afastar pessoas que podem estar unidas nessa causa. Isso é loucura. E justificando ações ainda mais autoritárias do governo federal. Isso é um tiro no pé. Tá? Novamente,
neste momento, ir para a rua não é uma boa ideia. O coronavírus está aí, não é brincadeira, não passou. A gente cansou de falar do tema, mas o vírus não está cansado. Agora é hora de se... O que eu proponho em alternativa, só ficar em casa, então, não fazer nada? Não. A briga, a luta política hoje é travada não só em protestos de rua, como também nas redes sociais. Já que não vai poder ir para a rua, já que não vai poder sair para o bar também à noite, vá para as redes sociais. Faça a política ali, mas lembrando dessa mesma coisa, o extremismo e a destruição de pontes e o ataque a símbolos que unem as pessoas, isso só vai minar a causa de criar um corpo da população, uma opinião pública forte que queira mudar esse governo. Não destrua isso. O joguinho do radical, ele é bom pro ego da pessoa, porque a pessoa se sente mais pura, mais heróica, sei lá o que. Ele é destrutivo para chances, tá? Ah, mas a Revolução Russa, a própria Revolução Russa só aconteceu porque o exército entrou do lado. Você acha que o exército vai ficar do lado de quem está contra o governo agora? Não tem mais... Parem de viver no mundo da lua, parem de viver no mundo do heroísmo romântico que você cultuou no colegial. Mundo real, protesto pacífico que unem grandes populações, esse sim tem mais chance de sucesso. Agora não dá para fazer nas ruas. Façamos nas redes sociais, mostremos como Jair Bolsonaro traiu e trai, inclusive, aqueles pretextos e valores positivos com os quais tentou se legitimar, mas que também são falsos. Esse é o caminho para seguir agora. O Twitter antes era dominado pelo bolsonarismo. Agora já está ali bastante competitivo. Facebook e WhatsApp ainda não. O bolsonarismo ainda domina ali. É o momento, e são áreas que o bolsonarismo valoriza. É o momento da contraofensiva. É a hora de mostrar que a maioria da população brasileira não aceita esse projetinho de tirano covarde, mentiroso e criminoso. E que temos o mais absoluto repúdio e desprezo pelos puxa-sacos e bajuladores que agora se arvoram em verdadeiros senhorzinhos do Brasil. Precisam ser combatidos e tirados dali, porque o mal que estão causando ao nosso país em benefício próprio, porque buscam apenas a própria ambição, é incalculável. A gente está vendo ele em vidas agora. Usemos inteligência e não só o afago do próprio ego em uma pequena campanha radical que não serve para nada. É isso aí.